Olá, olá, vamos dar continuidade aqui às nossas tabelas, né, do Excel. Fiz algumas mudanças da última tabela, né, a última tabela nós verificamos aqui os produtos, né, de uma lista aqui de compras, que pode ser também uma lista de estoque, verificamos a quantidade de números que existem na tabela, o continue, verificamos quantos produtos existem, utilizando a função conte valores, as células vazias em duas situações, né, uma somente com os valores internos da tabela e uma outra pegando a tabela inteira e entendendo aí que quando eu mesclo células, aquilo que está escrito nas células mescladas, ela corresponde aí ao que existe escrito em somente uma das células. As outras células estão vazias, sem nenhum valor, por isso que aqui apareceu esse 2, tá? Só que aí eu fiz uma mudança, não é mais uma tabela de estoque, é uma lista de compras, né, que poderia ser muito maior, tá só com alguns exemplos, e essa lista de compras ela vai ser realizada aí, vai ser feita para um grupo de pessoas, né? Então tem um grupo de pessoas que vão estar utilizando essa lista de compras aqui, para fazer uma confraternização, uma festa, ou para fazer uma doação depois, enfim, né, o motivo não interessa, o que interessa aí é nós entendermos os exemplos que existem, certo? Só que nessa lista esse grupo de pessoas aqui, nem todos vão participar da compra desses produtos, né? Então nós temos 5 pessoas, onde só 2 aqui nós estamos vendo vão participar da compra aí desses produtos, né? Só o Denis e só a Fernanda vão participar dessa compra, os outros não, tá bom? Então no final nós vamos fazer aí o cálculo do rateio, né? De quanto que cada um desses que vai participar vai estar pagando do valor total aí da nossa lista de compras, tá certo? E é interessante entender isso, porque hoje nós vamos começar aí a pensar e verificar algumas funções de contagem e de soma que elas funcionam através de condições, né? E sempre pensando assim, a tabela aqui é pequena porque é um exemplo. E se fosse na vida real, eu teria aí uma tabela com, sei lá, 10 mil produtos que teriam que ser comprados, com 300 participantes de um evento que comprariam esses produtos, onde alguns participariam e alguns não aí do rateio dessa compra. E isso a gente pode estar encontrando no nosso dia a dia, né? Então são funções que a gente vai estar aprendendo hoje de uma forma simples, né? De uma forma mais simplória, mas que nós podemos estar utilizando aí na tomada de decisão da nossa organização, né? Seja lá para saber quantas pessoas fazem parte de determinada compra na empresa ou quantas empresas vão fazer parte de determinada compra num grupo aí de empresas existente, seja lá para entender aí e tomar decisões, né? Porque é para isso que nós utilizamos o Excel e algumas funções, né? Para facilitar a visualização de algumas decisões quando nós temos uma infinidade de dados, uma infinidade de informações dentro das nossas tabelas. Então, primeiramente, nós vamos preencher esses 2 quadros aqui embaixo, tá certo? De quantos participantes, ou seja, quantas pessoas vão participar do rateio e quantas pessoas não vão participar do rateio. Vejam que aqui eu preciso fazer uma contagem, né? Mas não é só contar 1, 2, 3, né? Porque eu tenho 5 pessoas, mas eu poderia ter 300. Imagine contar 300 pessoas, quantos sims tem no meio aí, né? Ou quantos não tem no meio. Possivelmente eu tinha aí uma chance razoável de estar errando essa conta. Então é uma contagem em cima de condição. Por que em cima de condição? Porque se eu quero saber os participantes, quantos vão participar do meu rateio, horas, eu estou querendo saber quantas dessas pessoas falaram sim que participariam aí dessa divisão de valores, tá certo? Então eu tenho que entender, aí eu tenho que fazer a contagem em cima de quantos sims eu tenho. Então a condição, nesse caso, para essa pergunta, quantos participantes são? É que a pessoa tenha dito sim aqui na participação. Então, quando eu preciso fazer uma contagem, é uma contagem com condições, eu uso uma função chamada conte-c. E repare que quando eu uso essa função conte-c, ele aparece, né? Ele mostra escrito, antes de eu abrir o parênteses, né? Que é uma função que calcula o número de células que não são vazias, ou seja, elas devem estar preenchidas, né? Elas têm que estar preenchidas com algum valor, nesse caso,
do nosso exemplo ou é sim ou é não, em um intervalo de células que corresponde a uma determinada condição. Então, eu tenho uma condição que precisa ser respondida para que eu faça a contagem em cima dessa condição. Tá certo? Vamos voltar para a tabela. Então, o conte C. Quando eu abro parênteses, ele mostra aqui os intervalos. Então, é uma função bem simples. E mesmo essas funções sendo simples de serem montadas, elas são funções aí que elas são consideradas avançadas, né? Porque elas facilitam tomada de decisão em cima de uma grade gigantesca de dados empresarial, tá certo? Então, novamente, aí vendo aí o que essa função ela delimita, né? Ela tem dois parâmetros principais, um parâmetro que é o intervalo e o outro parâmetro que é o critério. Ou seja, esse intervalo aqui é um intervalo onde eu tenho as condições que precisam ser analisadas, né, onde eu vou ter lá os sims e os nãos desse exemplo. E o critério é o critério que eu preciso marcar para a pessoa ser identificada como uma participante do rateio. Nesse caso, né, nesse exemplo que nós estamos dando, para que essa pessoa seja participante do rateio, ela tem que ter dito sim. Né? Então, a palavra sim tem que estar escrita lá nas células. E aí ele vai contando quantos sims tem e vai fazendo o cálculo aí de forma automática, tá certo? Então, primeiramente, é um intervalo onde eu tenho os dados aí a serem analisados. Então, é o intervalo aqui da participação, né, do sim e do não. E a partir desse momento, é importante que muitas vezes eu trave as minhas células, né, que eu deixe as minhas células travadas. Então, quando eu seleciono aí um intervalo de células para fazer contagem, né, e eu vou travar essa célula, logo depois da seleção que eu fiz, eu aperto a tecla F4. Na hora que eu faço isso, olha que legal, ele já coloca o cifrão aí no meu intervalo inteiro, eu não tenho que me preocupar em ficar colocando o cifrão. O próprio Excel já pôs, só porque eu apertei F4, né, que é a tecla aí, né, no meu teclado, que faz o travamento das minhas células. Depois que eu coloquei o intervalo inteiro que precisa ser analisado, eu preciso colocar a condição. Para que eu ache as pessoas que são participantes, qual é a condição mesmo que tem que estar escrito aqui? Os participantes são aqueles que está escrito sim, né? Então, o meu critério, meu segundo parâmetro, a minha condição é a palavra sim. E como é uma palavra, eu vou colocar aí, entre aspas, duplas, né? Então, fica assim, um intervalo de células, e ele vai analisar dentro desse intervalo de células, aonde eu tenho a palavra sim escrita, né? Repare que eu coloquei um ponto e vírgula aqui separando um parâmetro do outro. Isso é importante aí se você for um dia fazer uma prova, tá? Como é uma palavrinha aqui, o sim, eu coloquei ela entre aspas duplas, eu fechei o meu parênteses final e na hora que eu vou dar o enter, ele vai mostrar que são duas pessoas aí. Nós até já tínhamos feito essa conta de cabeça antes, né? Mas são duas pessoas, é o Denis e a Fernanda, que falaram sim aí, que vão participar desse rateio desses produtos, tá bom? Aqui embaixo nós temos os quantos não vão participar, então a lógica é a mesma, é a contagem, só que agora não é o sim que eu vou analisar, agora é o não, né? Então é o conte C, vou abrir o parênteses, primeiro eu seleciono os intervalos novamente, lembrando que depois que eu seleciono o intervalo eu travo as células, então é só apertar o F4, depois eu ponho o ponto e vírgula, vou para o parâmetro. Se aqui nos participantes o parâmetro era assim, para os não participantes, o parâmetro vai ser a palavra não. Lembrando que eu tenho que usar aspas duplas e não posso esquecer de fechar aí o parênteses no final, tá certo? Feito isso, eu dou um enter e ele vai dizer que são 3 aí que não participam, né? Ao todo são 5 pessoas, então o João, a Marcela e o Rafael não participam aí desse rateio, certo? Só para que a gente deixe aqui essa tabela preenchida certinho, né? Aqui nessa coluna de rateio, eu quero que, para as pessoas que disseram sim, apareça quanto que elas vão pagar. E para as pessoas que disseram não, apareça zero, né? Ou não apareça nada, porque ela não vai pagar nada, ela não vai participar do rateio. Então, repare, eu tenho duas condições, né? Se a pessoa falar sim, ela vai pagar aí uma parte desse rateio. Se a pessoa falar não, ela não vai pagar nada, tá certo? E como que eu sei o quanto que essa pessoa vai pagar? Horas, é o total
dividido pela quantidade de participantes, né? Então, se eu tenho 2 participantes, vai pegar os 50 e dividir por 2, e aí cada um vai ficar com metade aí para estar pagando, tá bom? Como é uma função que nós já vimos, eu vou montar ela rapidamente aqui, vou explicar, mas vou explicar ela rapidamente para que nós entendamos aí o funcionamento, né? Então, é uma função C, aqui é uma função lógica, para vocês verem como é que as funções aí, elas se conversam, né? Toda função C, ela tem esses parâmetros aí obrigatórios, que nós já vimos na outra aula, tem o teste lógico, que é a condição que eu tenho que montar, o valor para o verdadeiro e o valor para o falso. Obrigatoriamente, eu tenho que ter os 2 valores, verdadeiro e falso, e a condição. E separando os 3 parâmetros aí, o ponto e vírgula em cada um deles, tá certo? Então, qual é o teste que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver se aqui nessa célula está escrito sim ou não. Se tiver sim, eu vou fazer a conta, né, de divisão aí para saber quanto que eu vou estar pagando nesse rateio. Se tiver não, vai ter que aparecer vazio, né? Vai ter que ficar vazio aí a minha célula. Então, eu vou clicar aqui onde está a célula do sim e do não, do Denis, que é o primeiro, né? Vou fazer da primeira pessoa. E vou colocar assim, que se essa célula for igual, lembrando que é uma palavra, então eu coloco aspas duplas. Então, se o que tiver dentro do B16 for igual a sim, eu vou pegar o valor do total, aqui, né, esses R$50, e aqui, como depois nós vamos arrastar, né, esse valor tem que ficar fixo, é interessante que eu trave ele, então para travar eu vou usar o F4. Então é esse valor, só que não é esse valor que o Denis vai pagar, é esse valor dividido por quantos participantes tem, né? E os participantes estão aqui. Então eu vou dividir, para dividir é barra, e vou clicar aqui na célula da quantidade dos participantes, que está no E16. E novamente eu vou travar, porque eu vou ter que arrastar depois para fazer o cálculo. Então, se tiver sim, eu vou pegar o valor de lá e vou dividir pela quantidade dos participantes. Esse é o valor verdadeiro. O valor verdadeiro é um cálculo que vai ser feito. É o quê? O total que eu tenho na minha lista de compras dividido pelos participantes. Mas e se não for sim? Se for não, ou seja, se for o valor falso, que é o nosso último parâmetro, né? Se for o valor falso, não tem que aparecer nada escrito. E quando eu não quero que apareça nada escrito na minha função, eu coloco aspas duplas 2 vezes, que ele entende como se fosse um espaço vazio ali que eu estou dando na minha célula, tá? Então, eu vou mostrar para vocês mais de perto. Opa. Vou verificar se o que está dentro do B16 for sim. Se for sim, significa que ele é participante. Então, eu vou pegar o valor total e vou dividir pela quantidade de participantes que está aqui escrita, que está no E16. Repara que ele vai colocando corzinha para a gente identificar o que é o que, né? B16 é a célula onde está o sim ou não, o D12 é a célula do valor total da compra e o E16 é a célula onde eu tenho a quantidade de participantes. Isso se for verdadeiro, né? Se tiver escrito sim, ele vai pagar alguma coisa, então vai dividir o total pela quantidade de participantes. Caso contrário, não tem que aparecer nada. Então, eu coloquei aspas duplas 2 vezes para ele só criar um espacinho lá em aberto. Tá bom? Vou fazer isso, vou dar o Enter e ele vai mostrar que o Denis, por exemplo, ele vai pagar 25. Como eu travei aqui e travei aqui, eu consigo clicar e arrastar bonitinho. E ele vai mostrar que o Denis vai pagar R$25 e que a Fernanda vai pagar R$25. O João não vai participar do rateio, então não aparece nada. A Marcela não participa do rateio, não aparece nada. E o Rafael não participa do rateio, não aparece nada. Tudo bem? Então, hoje, agora, né, nesse momento, nós acabamos de verificar a função CONT-C, que faz a contagem em cima de condições, e aproveitamos que montamos aqui, conseguimos montar, né, essa quantidade de participantes e de não participantes, fizemos também aí já o cálculo aí de rateio, quanto cada um dos participantes aí teria que estar pagando, né? Veja que interessante que se eu colocar, por exemplo, que o João vai participar, eu vou colocar aqui assim nele, automaticamente vai mudar a quantidade de participantes e automaticamente vai mudar os valores aqui
das pessoas, do quanto cada uma vai pagar. Só vou fazer o cálculo e ele faz isso. Olha, vai para 3 participantes, também muda aqui embaixo, né? 2 aqui vão dizer que não, e aí em vez de 25 vai ficar 16,66 para cada um dos participantes. Tá bom? Então isso é que é importante aí nas nossas tabelas, né? A gente fazer tudo direitinho, sempre travar quando há necessidade de travar, né? Quando a gente vai necessitar arrastar as células, e tem células que precisam ficar travadas num espaço único, não podem andar pela minha tabela, para que quando a gente faça a atualização, ele atualize certo e não dê erro de cálculo, tá bom? Vou colocar novamente o não aqui no João, para a gente não perder o controle, ele vai voltar ali a 25 para o Denis e 25 para a Fernanda. E eu espero que vocês testem esse exemplo aí, né? Logo mais aí assistam também o vídeo, né, da próxima função que nós veremos, que é a função soma-se, né? É uma função também de somatória condicional, a próxima que nós estaremos utilizando aí, tá bom? Testem os exemplos, façam testes, aproveitem isso, né? Virem o vídeo, revirem o vídeo, vão pausando, vão testando, isso é uma possibilidade que vocês têm, que, por exemplo, em sala de aula, nós não temos, né, de fazer isso aí 3, 4, 5 vezes, quanto for necessário para estar entendendo uma função e pausando o vídeo ali no ponto principal que o professor está falando. Tá bom? Um abraço a todos e até mais.